Novembro de 1942. Stalingrado já não é uma cidade, mas sim um deserto de ruínas, fumaça e cadáveres. O Sexto Exército Alemão, orgulho do Terceiro Reich, acredita ter a vitória em suas mãos. Mas com a chegada dos primeiros flocos de neve, começa uma batalha diferente, a do inverno. As temperaturas caem até 30 graus abaixo de zero. A geada abre fissuras na pele. Os ossos tremem e a fome se torna inimigo mortal. Nesse cenário de gelo e morte, o Exército Vermelho prepara uma emboscada que poderia mudar por completo o rumo da Segunda Guerra Mundial. Como pôde um inverno implacável quebrar a máquina militar de Hitler? Que destino aguardava milhares de soldados presos entre o frio, a falta de alimento e o cerco? Sob as camadas de neve, ainda repousam segredos de uma batalha que mudou a história para sempre. Este é o relato do inverno que transformou Stalingrado em um inferno branco, um confronto que gravará seu nome na história como a batalha mais sangrenta jamais travada. A batalha por um símbolo. Para compreender como esse inverno brutal mudou a balança contra o Terceiro Reich, devemos voltar aos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a uma época em que a Alemanha nazista parecia invencível. Sob o férreo governo de Adolf Hitler, haviam conquistado grande parte da Europa em 1942, esmagando toda a resistência desde as costas da França até as fronteiras da União Soviética. A estratégia da Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, de assaltos coordenados por ar e terra, havia deixado seus inimigos cambaleando, com nações inteiras como Polônia, França e os Países Baixos caindo diante do poder alemão. Mas as ambições de Hitler iam muito além da Europa Ocidental. Sonhava com um império vasto, um Reich de 1000 anos que dominaria o mundo. Para alcançá-lo, fixou seu olhar na União Soviética, uma terra rica em recursos e em um vasto espaço que se encaixava com sua visão de Lebensraum, ou espaço vital para o povo alemão. Em 22 de junho de 1941, Hitler desencadeou a Operação Barbarossa, a maior invasão militar da história. 3 milhões de tropas do eixo, com o apoio de milhares de tanques e aviões, irromperam na fronteira soviética, surpreendendo o Exército Vermelho, que sofreu perdas catastróficas. Em questão de meses, os alemães capturaram vastas extensões de território, avançando a apenas 15 milhas de Moscou. No entanto, o inverno soviético de 1941 a 1942 deteve o avanço. O Exército Vermelho, reforçado por divisões siberianas, lançou uma contraofensiva que expulsou os alemães de Moscou. Pela primeira vez, o Terceiro Reich provou a derrota. Sem se desanimar, Hitler redobrou seus esforços na primavera de 1942, lançando a Operação Azul, com o objetivo de capturar os campos petrolíferos do Cáucaso e a cidade industrial de Stalingrado, às margens do rio Volga. Stalingrado, que levava o nome do líder soviético Iósif Stalin, era mais do que um objetivo estratégico, era um símbolo. Hitler acreditava que tomar a cidade quebraria a vontade de luta soviética e asseguraria seu flanco sul para o avanço em direção ao Cáucaso. Um matadouro nas ruínas. O assalto foi liderado pelo Sexto Exército Alemão, comandado pelo general Friedrich Paulus. Paulus, um comandante meticuloso e leal, dirigia mais de 300 mil homens, respaldados pelo 4º Exército Panzer e pelos bombardeiros da Luftwaffe. Em agosto de 1942, chegaram às proximidades de Stalingrado com a confiança intacta. A Luftwaffe desencadeou uma campanha de bombardeios devastadora, lançando milhares de toneladas de explosivos sobre a cidade e reduzindo distritos inteiros a escombros. Os incêndios devastavam as ruas e os civis sobreviventes se escondiam nos porões. Uma das sobreviventes dos bombardeios iniciais, Helena Ivanova, recordou: "O céu ficou negro com os aviões. As bombas caíam como chuva, sacudindo a terra. Minha casa desmoronou ao meu redor e rastejei para o porão com meus filhos. Podíamos ouvir os gritos lá fora, gente queimando, morrendo. Pensei que o mundo estava acabando, mas os soviéticos se recusaram a render-se.
Stalin emitiu a Ordem número 227 em 28 de julho de 1942. Nenhum passo atrás. A ordem era implacável. Qualquer soldado que recuasse sem ordens enfrentava execução pelos pelotões de fuzilamento do NKVD. As tropas soviéticas, conscientes do que estava em jogo, entrincheiraram-se entre as ruínas. Vassili Zaitsev, um franco atirador soviético que se tornaria uma lenda, escreveu em suas memórias: "Sabíamos que a cidade era nosso último bastião. Cada rua, cada prédio se tornou uma fortaleza. Lutamos por cada centímetro, sabendo que recuar significava a morte, não só pelos alemães, mas também pelo nosso próprio lado. Stalingrado era nossa linha na areia. Os alemães, que esperavam uma vitória rápida, não estavam preparados para a ferocidade da resistência soviética. As ruas estreitas e os prédios destruídos anularam sua vantagem em tanques e artilharia, transformando a batalha em uma extenuante guerra de desgaste. Os franco-atiradores como Zaitsev cobraram um preço mortal, eliminando soldados alemães um por um. Wilhelm Hoffmann, um soldado alemão do 6º Exército, escreveu em seu diário: "Esta cidade é um moedor de carne. Tomamos um prédio, os russos o recuperam. Meus camaradas morrem às dezenas todos os dias. Ontem perdi meu melhor amigo para a bala de um franco-atirador. Atiraram na cabeça dele enquanto comia suas rações. Não sei quanto tempo mais poderemos resistir." No início de novembro, o avanço alemão estagnou. O 6º Exército controlava 90% de Stalingrado, mas a um custo esmagador. Mais de 100.000 soldados alemães haviam morrido ou ficado feridos desde o começo da batalha. Suas linhas de suprimento, que se estendiam por centenas de milhas através da estepe russa, eram perigosamente vulneráveis. Comida, combustível e munição escasseavam. A luta contra a natureza. Os comandantes alemães, conscientes do inverno que se aproximava, suplicavam por reforços e suprimentos. Mas Hitler, obcecado em capturar Stalingrado, ignorou suas preocupações. Acreditava que o Exército Vermelho estava prestes a colapsar, que um último empurrão ganharia o dia. Em 9 de novembro de 1942, caiu a primeira neve sobre Stalingrado. A temperatura começou a baixar e um vento cortante açoitou o Volga. Os soldados alemães, ainda com uniformes de verão, tremiam em suas trincheiras. Não tinham ideia de que o inverno, o maior inimigo que haviam enfrentado até então, estava prestes a desencadear toda a sua fúria. A chegada do inverno foi um desastre que os alemães não haviam previsto. Quando a Operação Barbarossa foi lançada em 1941, Hitler esperava uma vitória rápida antes da chegada do inverno. Como resultado, o 6º Exército estava equipado para uma campanha de verão, com uniformes leves e botas finas. Agora, à medida que as temperaturas caíam, as consequências dessa negligência tornaram-se mortais. A gangrena atacava em questão de horas. Os dedos das mãos e dos pés dos soldados ficavam negros, e sua pele se desprendia em dolorosas camadas. Seguia-se a gangrena, obrigando os médicos de campo a amputar membros sem anestesia. Hans Müller, um infante alemão, descreveu o horror em uma carta à sua família. "Meus dedos ficaram negros de frio. Vi homens chorando enquanto tentavam aquecer as mãos no fogo, mas não havia combustível. Envolvemos nossos pés com trapos, mas não foi suficiente. Um dos meus camaradas perdeu as 2 pernas por congelamento. Ele gritou até desmaiar. O frio era um assassino mais impiedoso que qualquer bala." A situação dos suprimentos alemães, já tensa, tornou-se catastrófica. As pontes aéreas da Luftwaffe, destinadas a entregar comida, combustível e remédios, foram obstaculizadas pelo clima brutal. As tempestades de neve imobilizavam os aviões por dias, e o fogo antiaéreo soviético cobrava um alto preço dos transportes que conseguiam decolar. Em um bom dia, o 6º Exército recebia apenas 100 toneladas de suprimentos, muito abaixo das 700 toneladas necessárias diariamente para sustentar as operações. Fritz Weber, um oficial alemão, escreveu em seu diário em 2 de dezembro de 1942: "Não comemos há 3 dias. Meus homens estão tão fracos que mal conseguem segurar seus rifles.
Vi um soldado desabar na neve, morto de fome. Estava segurando uma foto de sua esposa, sua última conexão com casa. Agora comemos carne de cavalo quando a encontramos. Ontem vi um homem fervendo seu cinto de couro apenas para ter algo no estômago. Isso já não é uma batalha, é uma sentença de morte. A fome tornou-se uma realidade diária. Os soldados alemães, antes bem alimentados e disciplinados, agora caçavam ratos nas ruínas. Quando até mesmo os ratos acabaram, alguns recorreram a comer neve na esperança de encher seus estômagos vazios. O Exército Vermelho, embora também sofresse, estava melhor equipado para o inverno. Acostumados ao duro clima russo, os soldados soviéticos usavam casacos acolchoados, conhecidos como telograikas, e botas de feltro chamadas valenki, que os mantinham aquecidos mesmo no frio mais profundo. Suas linhas de suprimento, embora tensas, eram mais curtas e confiáveis, atravessando o Volga congelado. Ivan Petrov, um soldado soviético do 62º Exército, compartilhou mais tarde. O frio era nosso aliado. Sabíamos como lutar nele, os alemães não. Vi seus corpos congelados na neve, seus rostos azuis, suas mãos agarrando rifles vazios. Era lamentável, mas não tivemos piedade. Não podíamos nos permitir isso. Stalingrado era uma luta de vida ou morte. O inverno não só afetou os soldados, mas também transformou o próprio campo de batalha. As tempestades de neve, algumas com até 2 metros de altura, enterravam trincheiras e tanques, tornando o movimento quase impossível. As armas congelavam, seus mecanismos emperravam. As metralhadoras alemãs, como a MG-42, tornavam-se inúteis quando seu óleo coagulava. Os rifles soviéticos, projetados para temperaturas abaixo de zero, funcionavam melhor, dando ao Exército Vermelho uma vantagem crucial. A armadilha do inverno. O impacto psicológico do inverno foi imenso. Para os alemães, o frio constante, a fome e o isolamento corroíam a moral. As cartas para casa interceptadas pela inteligência soviética revelavam a profundidade de seu desespero. Um soldado alemão escreveu à sua mãe em 10 de dezembro: "Já não sinto minhas mãos. O frio não para. Estamos cercados e não há saída. Sonho com casa, com calor, mas sei que nunca voltarei a vê-la." Para os soviéticos, o inverno trouxe suas próprias dificuldades, mas também um renovado senso de propósito. O frio, embora severo, era familiar. Os soldados soviéticos tiravam força de sua resiliência, sabendo que cada dia que resistiam os aproximava mais da vitória. Em 19 de novembro de 1942, o Exército Vermelho lançou a Operação Urano, uma contraofensiva meticulosamente planejada para cercar o 6º Exército Alemão. Os generais soviéticos Georgy Zhukov e Alexander Vassilevsky sabiam que a posição alemã era vulnerável, com seus flancos ao norte e ao sul de Stalingrado, guardados por tropas romenas, italianas e húngaras mal equipadas e de baixa moral. Viram uma oportunidade para explorar essa fraqueza e o fizeram com precisão implacável. Ao amanhecer de 19 de novembro, a artilharia soviética abriu fogo, atingindo as posições romenas. Os tanques soviéticos, equipados com esteiras mais largas para se mover na neve, avançaram seguidos por ondas de infantaria. Os romenos, já desmoralizados pelo frio, colapsaram sob o assalto. Em questão de horas, as forças soviéticas romperam pelo norte e pelo sul. Carl Smith, um cabo alemão, escreveu em seu diário em 23 de novembro: "Os russos surgiram da neve como fantasmas. Não os vimos até que estavam em cima de nós. Os romenos fugiram, deixando-nos expostos. Nossa artilharia era inútil. Os projéteis congelavam nos canhões. Vi um tanque esmagar um dos meus camaradas sob suas esteiras. Então soube que estávamos condenados." Para o dia 23 de novembro, as pinças soviéticas se encontraram em Kalash, a oeste de Stalingrado, fechando a armadilha. 290 mil soldados do eixo ficaram cercados em um bolso de aproximadamente 30 milhas de largura. O 6º Exército Alemão, em seu momento a ponta de lança da campanha oriental, agora estava isolado do mundo exterior. O inverno desempenhou um papel crucial no sucesso soviético.
Os tanques T-34 soviéticos, projetados para o clima russo, moviam-se com facilidade pela neve e pelo gelo, enquanto os alemães lutavam para manter seus tanques operacionais. O combustível congelava e os motores falhavam. A sentença de morte. Hitler, ao receber relatórios do cerco, ficou furioso. Recusou-se a aceitar a derrota, declarando, sem retirada. Ordenou que o 6º Exército mantivesse sua posição, prometendo uma ponte aérea massiva da Luftwaffe para abastecer as tropas presas. Mas assim como as promessas anteriores, foi um fracasso. As tempestades de neve imobilizaram os aviões durante dias, e os caças e canhões antiaéreos soviéticos derrubaram dezenas de transportes. Um piloto alemão, Hans Rischer, escreveu em seu diário de bordo em 10 de dezembro: "Voamos para um pesadelo. O céu estava cheio de caças soviéticos e o chão era um mar de neve. Vi um dos nossos aviões cair em chamas, sua carga de comida e remédios ardendo nos destroços. Não conseguimos passar. Era um suicídio." Dentro do bolso, as condições se deterioraram rapidamente. As rações de comida foram reduzidas a algumas onças de pão por dia, às vezes apenas 50 gramas, mal o suficiente para sustentar a vida. Os soldados queimavam suas últimas reservas de combustível para se manterem aquecidos, amontoando-se em abrigos improvisados na neve. O congelamento e as doenças matavam mais que as balas soviéticas. Uma enfermeira soviética, Maria Petrova, presenciou as consequências do cerco. Capturamos soldados alemães que pareciam esqueletos, suplicavam por comida, por calor. Um homem chorou enquanto me mostrava seus pés congelados, negros e podres. Disse que não comia há uma semana, que sua unidade vinha comendo neve para sobreviver. Senti pena, mas não podíamos ajudá-los. A guerra não nos permitia. O inverno, que antes fora apenas um pano de fundo, havia se transformado em uma arma. Paralisou a máquina de guerra do Terceiro Reich, expondo as falhas fatais na estratégia de Hitler. O 6º Exército, cercado e faminto, enfrentava uma dura realidade. Não haveria escapatória do inferno congelado de Stalingrado. O preço da derrota. Em janeiro de 1943, o 6º Exército alemão estava à beira da aniquilação. O anel soviético se estreitava a cada dia, reduzindo-se a apenas 15 milhas de largura em meados de janeiro. 290 mil soldados que foram cercados, restavam menos de 150 mil. A fome, o congelamento e as doenças haviam cobrado um preço horrendo, com a disenteria e o tifo matando milhares. Heinrich Bauer, um soldado alemão, escreveu em sua última carta para casa em 10 de janeiro: "Não sinto meus dedos dos pés há semanas. Não temos comida, não temos esperança. Os russos nos bombardeiam dia e noite. Sua artilharia sacode a terra como um terremoto. Não acho que vou sair deste inferno. Ontem à noite vi um amigo congelar até a morte. Simplesmente deitou na neve e não se levantou. Diga à minha família que os amo." Bauer morreu 3 dias depois. Seu corpo encontrado congelado em um monte de neve, agarrando sua carta. O custo psicológico foi tão mortal quanto o físico. Os soldados, antes orgulhosos e disciplinados, reduziram-se ao desespero. As cartas para casa revelavam a profundidade de seu sofrimento. Um soldado escreveu em 15 de janeiro: "Não consigo parar de tremer. O frio está dentro de mim agora, em meus ossos. Sonho com a comida da minha mãe, com um fogo quente, mas acordo na neve e na morte. Não quero morrer aqui, mas não sei mais como viver." Hitler, ainda se recusando a aceitar a derrota, emitiu ordens cada vez mais desesperadas de seu quartel-general. Em 22 de janeiro, promoveu o general Paulus a marechal de campo, uma patente que nenhum oficial alemão jamais havia se rendido. A mensagem era clara: lute até o último homem ou morra tentando. Mas os soldados em Stalingrado não tinham mais nada a dar. Seus rifles estavam congelados, a munição esgotada, e muitos estavam fracos demais para ficar em pé. Em 31 de janeiro de 1943, Paulus se rendeu com o bolso sul do 6º Exército, ignorando as ordens de Hitler. 2 dias depois, em 2 de fevereiro, o bolso norte seguiu e 91 mil soldados do eixo foram feitos prisioneiros.
Foi uma perda devastadora para o Terceiro Reich. Desses 91 mil prisioneiros, apenas 5 mil sobreviveriam ao cativeiro soviético, a maioria sucumbindo à fome, às doenças e aos efeitos persistentes do congelamento nos brutais campos de trabalho. A Batalha de Stalingrado terminou com uma vitória soviética, mas o custo foi inimaginável. Com até 2 milhões de baixas em ambos os lados, tornou-se a batalha mais sangrenta da história. O inferno congelado de Stalingrado havia cobrado inúmeras vidas e os sonhos do Terceiro Reich, mas seu impacto ressoaria muito além das ruínas cobertas de neve da cidade. Um ponto de inflexão. Em 2 de fevereiro de 1943, a derrota alemã em Stalingrado destruiu o mito da invencibilidade nazista. Pela primeira vez, o povo alemão enfrentou a realidade da derrota. A perda do Sexto Exército, com mais de 250 mil homens mortos, feridos ou capturados, foi um golpe do qual o Terceiro Reich nunca se recuperaria por completo. Na União Soviética, a vitória em Stalingrado se tornou um grito de guerra. O Exército Vermelho, que uma vez esteve à beira do colapso, galvanizou-se com o triunfo. Os civis, que haviam suportado anos de privações, encontraram uma nova esperança ao saber que o curso da guerra havia mudado. Stalingrado tornou-se um símbolo da resiliência soviética. O inverno de 1942 a 1943 foi mais que uma simples estação. Foi uma arma que mudou a maré da Segunda Guerra Mundial contra o Terceiro Reich. O Sexto Exército Alemão, que outrora fora um colosso, foi quebrado pelo frio, pela fome e pela inquebrantável resistência soviética. A derrota em Stalingrado marcou o início de uma longa retirada para os alemães, uma retirada que terminaria 2 anos depois com a queda de Berlim. Os sobreviventes de Stalingrado carregaram as cicatrizes daquele inverno pelo resto de suas vidas. Ivan Petrov, o soldado soviético, refletiu anos depois. Ainda sonho com a neve, os corpos congelados nela. Ainda ouço o vento uivando através das ruínas, os gritos dos feridos. Stalingrado foi o inferno, mas foi o nosso inferno. Vencemos porque tínhamos que vencer, porque não havia outra opção. Helena Ivanova, a residente de Stalingrado, também carregou o peso dessas lembranças. O inverno me tirou tudo, minha casa, meu marido, meu filho mais novo, mas nos deu a vitória. Nunca esquecerei o dia em que os alemães se renderam. Choramos não só de alegria, mas por tudo que havíamos perdido. Stalingrado foi nossa tumba, mas também nossa salvação. O inferno congelado de Stalingrado revelou os limites da ambição do Terceiro Reich e mostrou que até mesmo o exército mais poderoso podia ser dobrado não apenas por balas e bombas, mas pela força implacável da natureza. A falta de preparação dos alemães selou seu destino, e as histórias pessoais enterradas na neve nos lembram do custo humano dessa batalha brutal.